Hoje o vídeo vai ser sobre a pergunta da Eunice que ela fez no canal e eu quis responder com o vídeo porque a pergunta é a seguinte: Renata, o macarrão, quando a gente olha nas tabelas, ele tem índice glicêmico baixo, mas a gente sempre ouviu falar que o macarrão engorda. E aí, pode comer ou não? E eu achei essa pergunta super interessante porque apesar de estar perguntando do macarrão, a gente percebe que existe um toque de mentalidade nessa pergunta que eu quero mostrar para vocês e eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso. Olha só. Primeiro de tudo, Eunice, respondendo a sua pergunta. O índice glicêmico, a gente precisa buscar fontes confiáveis das tabelas, porque realmente existe muita diferença de alguns alimentos entre uma tabela e outra. Então, algumas coisas que em algumas tabelas estão moderado, quase alto, em outras estão índice glicêmico baixo. Por exemplo, macarrão, por exemplo, batata doce, inhame, arroz integral, manga. Então, assim, é necessário que quando você vá consultar uma tabela de índice glicêmico, que seja uma tabela ou de uma instituição de ensino ou de instituições de pesquisas, né? Que são instituições confiáveis, que você sabe que por trás daquela tabela existiu realmente uma pesquisa daquela instituição e não simplesmente fizeram um catadão aí da internet. Então, busque fontes seguras para você saber o índice glicêmico realmente. E é sempre bom comparar. Tá? Pega umas 3 tabelas de umas instituições legais e aí você compara, então você vai perceber que ali na média sempre dá mais ou menos a mesma coisa. Primeiro de tudo. Outra coisa, pode comer? Então, olha só, foi igual o vídeo que a gente fez, né? Tudo pode, mas nem tudo me convém. O que existe que eu percebi é um toque de mentalidade nessa questão. Vamos lá, gente, todas as vezes que eu vou fazer as minhas escolhas, não é só o emagrecimento que tem que nortear minhas escolhas, porque o emagrecimento, ele não significa necessariamente uma vida saudável. Você pode emagrecer e ficar doente, fraco, cansado, ou você pode emagrecer de uma maneira saudável, que é o que a gente fala aqui no canal. Não só o emagrecimento, mas você ter uma vida saudável. Então, quando você norteia as suas escolhas pela saúde, vai ser muito difícil de você errar. A gente erra? Sim, erra. Vou dar um exemplo. A gente pode... Água é essencial e fundamental. E água nem caloria tem. Mas se você toma muita água, chega num ponto que ela não te faz bem. Proteína. Proteína magra. Ela é essencial e ela é necessária. Mas se você come demais, chega num ponto que ela não vai te fazer bem. Se você, por exemplo, come fruta, fruta é saudável, é essencial. Mas se você come fruta demais, vai chegar no ponto que ela não é saudável. Então, não é porque um alimento ele é saudável que você pode comer ele à vontade. Então, o nosso à vontade, ele tem que ser com bom senso. E quando a gente escuta uma pergunta assim, então quer dizer, eu posso comer ou não? Então, do tipo assim, beleza, posso comer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se eu tô baseando a minha decisão numa vida saudável, eu entendo que um prato unicamente de macarrão, ele não é saudável. Porque você não tem ali outras fontes de outros nutrientes que vão fazer com que aquele prato seja saudável. Você tá comendo só macarrão, entende? Então, o que é importante a gente ter quando eu olho um prato, né? O que é importante esse prato ter? Vamos lá? Primeiro de tudo, ele tem que ter nutrientes equilibrados, os macronutrientes equilibrados. Então, o seu prato na composição dele, ele tem que ter em torno de 30% de carboidratos de baixo índice glicêmico, em torno de 30% a 35% de gorduras saudáveis e em torno de 35% de proteínas magras. Então, para um prato ser saudável, ele tem que ter essa composição. Mas não é só isso. Você tem que combinar nele uma boa quantidade de fibras, quantidades adequadas de vitaminas, de sais minerais. Você tem que ter uma boa hidratação, o sódio dele tem que estar baixo e ele tem que ter poucas calorias. Chupa essa manga. Tá fácil demais. E aí tem uma outra pergunta do canal. Fala assim, o duro é a gente conseguir fazer tudo isso. Pois é, por isso que a gente tem que lançar mão muitas vezes de um aplicativo. Gente, a gente usa aplicativo para controlar a água, para fazer exercício, para contar o passo, para lembrar você de caminhar tantos... Por que você não pode usar um aplicativo que vai ensinar você a se alimentar? Porque realmente é difícil você saber, Renata, mas como é que eu vou saber se o meu prato... e outra coisa...
o seu prato, ele tem que ter em torno de 30 gramas de proteína, se ele for uma refeição principal. Entre 25 e 30 gramas de proteína, com baixas calorias. Então, olha só como é complexo o fato de você se alimentar bem. O carboidrato que está nesse prato pode ser o macarrão? Sim, pode ser. O macarrão de grano duro ou aquele macarrão que é recheado com carne, com frango, normalmente eles têm um índice glicêmico um pouco mais baixo. Mas não significa que índice glicêmico baixo, ele seja completamente saudável. Porque se você come de índice glicêmico baixo 3.000 calorias e o seu corpo utiliza 2.000 para viver, o seu corpo ele vai precisar dar conta de armazenar 1.000 calorias que você comeu a mais, mesmo sendo de índice glicêmico baixo, mesmo sendo de frutas, de legumes, de salada, de verdura, de proteínas. Então, a gente tem que combinar muitas coisas quando a gente fala de uma vida saudável e principalmente quando a gente fala de um emagrecimento saudável. Porque presta atenção, gente, a maneira que eu preciso me alimentar, não importa se é para eu manter o meu peso e ser saudável, para eu ganhar peso ou para eu perder peso. A maneira que eu me alimento é a mesma. Só que se eu quero emagrecer, eu me alimento dessa maneira, com calorias a menos. Se eu quero manter o meu peso, eu me alimento dessa maneira com as calorias que eu preciso para sobreviver e eu vou garantir que eu vou ter uma vida saudável e manter o meu peso. Se eu quero ganhar peso, eu preciso me alimentar dessa maneira, com calorias a mais e fazer atividade física em todas as situações, perda de peso, manutenção ou ganho de peso. Então, o estilo de vida saudável, ele é muito mais do que simplesmente emagrecimento, entendeu, Eunice? E eu quero agradecer pela sua pergunta, porque talvez não seja o fundo da sua pergunta, mas ela me atentou e eu quis aproveitar para falar desse assunto, porque, gente, vida saudável e emagrecimento, o primeiro ponto para quem assistiu o vídeo do dia 3, que tem 7 princípios que vão nortear as suas escolhas. Que o primeiro ponto, o primeiro de todos para uma vida saudável e para um emagrecimento saudável é a sua mentalidade. Então, enquanto a mentalidade tá daquela coisa assim, então eu posso comer à vontade? Então eu posso comer? Porque, gente, presta atenção, a saúde, ela vem principalmente com o autocontrole. Se você não consegue ter um autocontrole com a comida, que nem vida tem, que tá lá parada no canto, quieta, nem sabe que você existe e tá ganhando de você, se você não consegue ter autocontrole com a comida, como você quer ter autocontrole nas outras situações da sua vida? Com as pessoas difíceis, com os momentos de pressão, com o controle do estresse, com você ter que vencer a sua cama todos os dias na hora que o despertador toca? O autocontrole, gente, ele precisa partir daquele ponto onde você consegue ter mais controle, que é com a comida, que nem vida ela tem. Então, não espere que, de repente, a sua saúde vai vir de um passo milagroso. Para a gente ter uma vida saudável, começa com pequenas práticas, porque, primeiro de tudo, é a mentalidade. É a mentalidade de você vencer. Então, vença você todos os dias. Vença a sua cama. Vença a comida que você não resiste. Vença, sai de perto, não tenha ela em casa. Vença a preguiça de fazer o exercício. E você começa a perceber que uma vida saudável, ela vai muito mais além do que você tá magro, muito mais além do que você simplesmente fazer exercício, muito mais além do que você ter um corpo atlético. Porque a vida saudável, ela começa aqui. A vida saudável, ela começa aqui. Assiste o vídeo número 3. Do dia 3, que vocês vão ver os 7 princípios que norteiam as suas escolhas. E Eunice, muito obrigada pela sua pergunta, adorei e eu espero ter respondido. Se eu não respondi, você comenta abaixo desse vídeo de novo. Um beijo pra vocês, se inscreve no canal.